conceber os professores como profissionais reflexivos, assume-se que são capazes de levantar problemas, questões sobre a sua prática e de encontrar as soluções para as questões levantadas. Assume-se ainda que eles são protagonistas na construção de um novo conhecimento sobre o ensino. Então, que esse conhecimento não é, a produção desse conhecimento não é exclusividade dos teóricos e pesquisadores da academia, das universidades. E assume-se também que os professores devem comprometer-se com seu desenvolvimento profissional. No entanto, o fato de os professores se comprometerem com esse desenvolvimento não desobriga as escolas e sistemas de ensino a oferecerem as ferramentas e condições adequadas para o trabalho do professor e para a sua profissionalização. Tendo em vista a profissão docente, nós vamos caracterizar então a reflexão, o processo reflexivo. A primeira característica que eu gostaria de abordar aqui é que esse processo reflexivo é um processo de atribuição de significados. Esse processo de atribuição de significados leva o professor, a cada experiência, a compreender mais profundamente as relações que a ligam a outras experiências, ideias e teorias, promovendo um processo contínuo de aprendizagem, que pode levar ao desenvolvimento profissional e social. No entanto, é bom lembrar que o processo reflexivo nem sempre leva a uma conclusão adequada. Algumas vezes, o professor pode chegar a um julgamento ou construir uma teoria inadequada, que seja, por exemplo, discriminadora ou preconceituosa. E por isso que é bom essa reflexão ocorrer, ter momentos em que ela ocorra no coletivo, porque na interação com seus pares é a oportunidade que o professor tem de ouvir outros pontos de vista, ouvir outras teorias, outras ideias e perceber que é necessário rever a conclusão a que ele chegou, que talvez ela não esteja tão adequada. Mas isso nós vamos falar mais um pouco depois sobre a questão da reflexão ocorrer no coletivo. Outra característica sobre a reflexão é que ela é um processo sistemático, rigoroso e disciplinado de pensar. E esse processo teve origem na inquirição, na pesquisa científica. De acordo com Dewey, a reflexão é um modo particular de pensamento sistemático, rigoroso e disciplinado, que agrega geralmente diferentes componentes de ensino, como o conhecimento pessoal, profissional, teórico e proposicional, e que pode ser compreendido como envolvendo as seguintes fases: uma experiência, uma interpretação espontânea da experiência, a nomeação de problemas ou questões que surgem nessa experiência, o estabelecimento de possíveis explanações para o problema e a ramificação das explanações em hipóteses, a experimentação ou teste das hipóteses. A fase final desse processo é o estabelecimento de soluções ou teorias. E muitas vezes, durante esse processo, surgem outras questões, outras ideias, e que dão origem a novos processos. Então, é um processo cíclico. Nós vamos ver agora, na fala da professora Mara, alguns elementos desse processo de reflexão, desse modo de pensar sistemático, rigoroso e disciplinado.
Minha percepção sobre o ensino se modificou muito neste primeiro semestre. No início, pensava que a educação consistia na disseminação de informação e que um bom professor era aquele que transmitia informação de modo eficiente. Enfrentei muitos problemas de desinteresse dos alunos. Pensei que esse desinteresse poderia ser porque são alunos que vivem em condições precárias de vida. Depois de conversar muito com uma colega mais experiente, resolvi investir na alteração da minha prática. Comecei a propor atividades que envolviam situações do dia a dia dos alunos. Hoje acredito que o estímulo e a orientação dos alunos com relação a conceitos úteis e significativos para a sua vida facilitam o desenvolvimento de sua independência. Percebi que tem sido importante trabalhar conteúdos significativos para os alunos, atentar para os seus diferentes níveis de aprendizagem ao apresentar novos conteúdos, oferecer oportunidades para que aprendam por meio de pesquisas e descobertas. E principalmente que não é a quantidade de conteúdos que mais importa, mas sim a qualidade do trabalho realizado. Para o segundo semestre, estou planejando uma feirinha de conhecimentos, na qual devem mostrar para o restante da escola e para seus pais suas descobertas e aprendizagens. Bom, nós podemos ver aqui, por exemplo, primeiro, há uma interpretação espontânea do problema. Quando a professora fala que pensei que esse desinteresse poderia ser porque são alunos que vivem em condições precárias de vida. Depois nós vimos aqui a importância da interação, porque ela fala, conversando com um colega mais experiente, ela resolveu alterar a sua prática. Então ela levantou outra hipótese aí, está implícito isso. Que o problema não era os alunos, não era aquela que ela tinha pensado inicialmente, mas sim algum ponto da sua prática. Ela começou a testar essa hipótese, propondo novas atividades. E aí ela chegou a novas compreensões, né? Como era importante trabalhar conteúdos que fossem significativos, que fizessem parte da vida dos alunos. Como era importante atentar para os diferentes níveis de aprendizagem dos alunos, como era importante, o que era realmente importante não era a quantidade de conteúdos, mas sim a qualidade do trabalho, a forma como eles eram aprendizados. E ela já estava chegando a fazer planejamentos para novas atividades, que é o caso da feirinha de ciências. Então, nós vemos aqui essa análise reflexiva da professora Mara, envolvendo a questão do questionamento sobre a prática, envolvendo a questão das interações e do surgimento de novas teorias, né, novas construções pessoais sobre a sua prática.